Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. E por que as religiões, amados, têm dívidas com o governo federal? Dívida astronômicas. A que tem a maior dívida é do R.R. Soares, e seguida por essas outras pentecostais grandonas aí. Mas como assim eles não pagam imposto? Como tem dívida? É por conta das importações, amados. Normalmente eles importam muita quinquilharia lá de fora para vender para os seus fiéis, com esse comércio que eles fazem nas religiões. DVD, CD, livros, é uma série de bugigangas, às vezes, que eles mandam fazer lá fora, que é muito barato para você fabricar alguns tipos de bugigangas na China, por exemplo. E aí, em vez deles comprar um trem, por exemplo, ele vai vender um óculos ungido, para o cara enxergar melhor. Aqui no Brasil, ele poderia fazer esse óculos a R$2, para poder vender a R$500 para os seus fiéis. Mas aí, lá na China, eles podem fazer de 50 centavos ou até menos. Então, vamos fabricar na China. E aí, quando vai entrar no nosso país, é taxado com um imposto. E aí onde vai começando a surgir as dívidas. E hoje a dívida do R.R. Soares é astronômica. E os donos das religiões estão incomodados com isso e estão com um projeto, uma emenda parlamentar para tesourar todos os tipos de imposto, para que isenção total para as religiões. Isenção total para as religiões. Já não basta eles não pagar imposto de dízimo, de oferta, dessa grana que entra limpa na mão desses canalhas, onde eles compram jato, fazendas, empresas, vivem uma vida de luxo aqui na terra, com dinheiro de incautos que não conhecem o evangelho, porque o evangelho é de graça, dá de graça o que de graça receber. E vive enganados, achando que igreja é a religião que ele participa. Então, amados, está na hora da sociedade não aceitar mais esse tipo de coisa, pois é absurdo. Por exemplo, o cara que ele é ateu, que não crê numa porcaria dessa do R.R. Soares ou do Agenotruque ou de quem quer que seja, por que que ele tem que bancar um trem desse? Por que que ele tem que bancar isso aí? Por que que essas porcarias não podem pagar imposto? Porque eu não vejo um benefício que eles trazem para a nação, não. Eu vejo os malefícios. Pessoas habitoladas, pessoas que ficam com problemas psicológicos, que só traz problemas. Eu não vejo... acho que a única parte boa é que muitas pessoas, quando estão participando desses negócios, deixam de ir nos botecos. Mas, tirando isso, fala sério. Então, o cidadão comum não deve aceitar um tipo de coisa desse. Pagar para que esses caras tenham vidas confortáveis, para que sobre mais para eles. E eles não pagam esses impostos porque essas denominações religiosas têm dinheiro, pois entra muita grana. Os caras compram jato, ou o cara pode comprar um jato, 2 jatos, 3 jatos, 4 jatos. Tem religião aí que tem 5, 6 jatos, helicópteros, mansões para tudo quanto é lado, fazendas, e não pode pagar o imposto que está devendo? Por que que não paga? Porque está assim abraçado com tudo quanto é governo. As religiões, elas abraçam qualquer tipo de governo, pode ser o mais canalha possível, eles abraçam. Governo comunista ou mais aproximado do comunismo, eles abraçam. Então é ridículo, amados. O cidadão comum, essa PEC aí não deve passar, porque não faz o menor sentido essa emenda parlamentar para livrar as religiões desses impostos. De você poder exportar o que bem quiser. Aí eles vão aproveitar, por exemplo, quando a Record precisar de algum tipo de bugiganga, compra pela Universal, que não paga imposto. A mesma coisa, os caras vão, através disso, eles vão fazer uma festa, a farra do boi. Então é ridículo, amados. A sociedade não pode aceitar esse tipo de canalice praticado por pilantras políticos, foram eleitos com voto de cabresto,
onde as pessoas das religiões são induzidas e manipuladas para votar nos caras, como se eles fossem representar a Deus aqui na Terra, sendo que eles vão representar o interesse dos donos das religiões. Normalmente esses políticos são escravinhos do dono da religião, pois se eles não fizer tudo que o cara manda, na próxima eleição ele não se elege, amados. Então, as pessoas têm que parar de votar em político religioso. Mesmo porque, amados, entenda, o Salvador, quando ele veio aqui, ele não se misturou com política. Nem muito menos com religião. Ele ensinava sobre o reino que ia vir, que está às portas, amados. Entendo eu que esse reino está cada dia mais perto. Então, temos que evangelizar e falar do evangelho do reino, da salvação. E não aceitar esse tipo de coisa, amados. A sociedade tem que parar de aceitar tudo que esses religiosos vêm impondo. Essa manipulação. Através da política, eles fazem o que bem querem. Por exemplo, Ernesto Araújo deu passaporte diplomático para líderes religiosos, por exemplo, Edir Macedo foi beneficiado com isso. Aí para que ele usa isso aí? Para poder transportar cargas de dólar, por exemplo, de países como Angola, que é saqueado por essa denominação religiosa. Várias outras situações para você estar transportando coisas ilegais de um país para o outro, para poder não dar satisfação nos aeroportos por onde passa, pois é um diplomata brasileiro, o Edir Macedo. Ridículo. Ridículo isso aí, amados. A sociedade não poderia aceitar um tipo de coisa dessa. Um diplomata desse tipo, um religioso que defende a sua religião, ele não defende o nosso país. Um diplomata brasileiro, ele tinha que defender coisas do país, não religião particular. Pois aquilo lá é dele, amados. O dinheiro ali que entra vai para as empresas dele. É óbvio que é mais um crime, pois não poderia, religião não poderia ter fins lucrativos. Mesmo assim o cara ficou rico. Não só ele, como vários outros que seguiram segmentos parecidos com esse. Então, amados, acorda, povo brasileiro, não aceite esse tipo de canalice. Saiba que o verdadeiro evangelho é praticado fora das religiões, amados. Somente isso que o verdadeiro Criador vos abençoe e não devemos aceitar esse tipo de canalice. Somente isso, amados.